estamos de regresso com o programa Consultório. Seja de novo bem-vindo. Recordo que pode continuar a marcar o nosso número de telefone 22-50-83297 para participar em direto aqui no Consultório ao telefone e colocar a sua questão relacionada com gastroenterologia, mas pode também partilhar a sua dúvida, o seu testemunho, a sua opinião por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt, ou ainda tem o nosso WhatsApp 963-143-663. Vamos falar de esofagite eosinofílica com o nosso convidado, Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista. Aqui agradeço por juntar-se ao consultório. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. É um gosto recebê-lo. Ora, como é que se caracteriza esta doença, esofagite eosinofílica? Ora bem, um palavrão, não é? É verdade, difícil. E é uma doença que ainda não está bem enraizada na nossa linguagem médica, quer entre os próprios médicos, quer entre os médicos e a comunidade, porque efetivamente é uma doença que tem muito poucos anos em termos de conhecimento e de caracterização até individual. Portanto, é uma doença que foi descrita pela primeira vez ali no final da década de 80, início dos anos 90, mas no contexto de ser secundária a outras patologias, nomeadamente distúrbios motores do esófago, como a acalásia ou até doença de refluxo, em que realmente esta eosinofilia, esta infiltração de eosinófilos, que é um tipo de célula inflamatória habitualmente associada a doenças alérgicas, era como parte da fisiopatologia dessas doenças. Entretanto, entendeu-se que, com o tempo, com o acumular dos casos, que havia características específicas destes doentes que fugiam a esses outros diagnósticos e, portanto, foi-se afunilando um bocadinho a definição até se tornar uma entidade por si mesma. E o que a esofagite eosinofílica é, tal como a Alexandra já descreveu previamente, é uma doença inflamatória crónica que afeta única e exclusivamente o esófago e que se caracteriza pela tal infiltração dos eosinófilos na mucosa do esófago, levando a disfunção esofágica. Portanto, disfunção esofágica que depois vai traduzir em sintomas que, dependendo da faixa etária, estão, na maior parte dos casos, associados ao processo de alimentação. Porque pode afetar crianças e adultos, certo. Não é? E nas crianças é preciso ter uma particular atenção. Aliás, a evolução dos sintomas é até uma história engraçada na esofagite eosinofílica, porque nas populações pediátricas muito novas, é sobretudo o atraso de crescimento, a dor abdominal, as náuseas, os vômitos, a diarreia que predominam, portanto, não propriamente sintomas esofágicos. Depois, na adolescência, começa a haver um maior predomínio de sintomas esofágicos, portanto, alguma disfagia, dificuldade na passagem dos alimentos através do esófago, ou sintomas do tipo refluxo, com algum ardor retroesternal, aquilo que a gente denomina de pirose. E depois, já na idade adulta, portanto, a partir dos 20 anos, para a frente, a sintomatologia esofágica é realmente a mais marcante, nomeadamente a tal disfagia, a tal dificuldade na passagem dos alimentos e fenómenos de impactação alimentar, portanto, retenção de bolos alimentares dentro do esófago, que é, quando não resolvida espontaneamente, uma emergência médica que deve ser resolvida nas horas seguintes. Ou seja, muitos destes casos podem ser diagnosticados após uma ida ao serviço de urgência. Certo. Aliás, neste momento, pelo menos 1/3 dos diagnósticos é feito no serviço de urgência. Portanto, todos nós, gastroenterologistas, fazemos serviço de urgência, já nos aconteceu disto, até relativamente comum no período da noite, após os jantares, das poucas situações em que nós efetivamente temos que fazer um exame durante o período da noite, é nas impactações alimentares, e mais de metade das impactações alimentares, hoje em dia, na urgência, são causadas pela esofagite eosinofílica. E isto é importante porque há décadas atrás, a retenção de alimentos comuns no esófago era extremamente raro na ausência de doenças como um cancro do esófago, portanto, que é uma lesão obstrutiva, ou as chamadas estenose péptica, portanto, a doença de refluxo. Portanto, as lesões do ácido no esófago podem levar à formação de cicatrizes no esófago, que também podem fechar o esófago e impedir a passagem dos alimentos. Mas desde que foram desenvolvidos os chamados protetores gástricos, inibidores da bomba de prótons, já há 30 anos atrás, isso passou a ser muito menos comum. Portanto, hoje em dia, a maior parte das impactações alimentares na urgência são por esofagite eosinofílica. Portanto, é uma disfunção do esófago. Portanto, o esófago não consegue transportar o bolo alimentar de forma adequada para o estômago e fica retido a algures. Em algumas situações, tem apertos associados por doença que já tem alguns anos, que causa fibrose e que
nesses casos, nós temos mesmo que intervir endoscopicamente para mobilizar o tal alimento que está impactado no esófago. Portanto, houve uma variação ao longo dos anos daquilo que é a forma de apresentação deste tipo de casos na urgência, e que nós tínhamos, sobretudo, eram os ossos, as espinhas, essas coisas, que continuam a acontecer, naturalmente, mas retenção de alimentos perfeitamente normais de uma refeição no esófago era uma coisa raríssima e hoje em dia é muito comum à conta da esofagite eosinofílica. E por isso é que vale a pena falar dela, porque é uma doença que está a explodir do ponto de vista epidemiológico, portanto, em termos de incidência e de prevalência, está a alcançar muitas outras doenças autoimunes que nós conhecemos já há muito tempo. Temos tipicamente a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que são muito conhecidas há muitos anos na gastroenterologia, mas tem vindo a acompanhar o quê? Outros fenómenos alérgicos, como os eczemas atópicos, as asmas, as rinites alérgicas. Aliás, muitos destes doentes têm estas patologias associadas já na fase da pediatria ou mais tarde, e, portanto, faz tudo um bocadinho parte deste contexto chamado atópico, portanto, associado a doenças alérgicas, em que a esofagite eosinofílica muitas vezes é uma dessas manifestações. Ou seja, aumentar aqui a consciencialização para a população em geral, mas também para os profissionais de saúde, de certa forma, não é? Sem dúvida. Aliás, há coisas muito engraçadas nesta doença, efetivamente, e uma delas é alguns diagnósticos são feitos porque nós estamos a fazer endoscopia por outro motivo. Ou porque as queixas são do refluxo, ou porque quer vigiar uma gastrite, ou tem queixas gástricas, e nós fazemos a endoscopia e vemos os achados sugestivos da doença na endoscopia. Porque esta patologia, em mais de 90% dos casos, está associada a algumas alterações que são muito sugestivas do diagnóstico. Portanto, qualquer gastroenterologista, quando faz uma endoscopia e vê estes achados, mesmo não conhecendo muito bem a história do doente, nomeadamente a história relacionada com a alimentação, deve fazer biópsias no esófago para confirmar a tal presença dos eosinófilos. E é engraçado que muitas vezes nós acabamos as endoscopias, os doentes acordam no recobro, nós vamos lá para lhes entregar o relatório e conversar um pouco sobre os resultados e fazemos as perguntas tão simples como: o senhor tem comido bem? A senhora tem comido bem? Os alimentos sempre passaram bem? E de repente começam a contar uma história. Sim, quer dizer, às vezes algumas coisas, o arroz não passa muito bem, já se sentiu comida presa no esófago. Sim, algumas vezes, mas bebo um bocado de água, a coisa passa. E de repente vamos começar a ver que a vida dessas pessoas, ao longo de vários anos, se adaptou a esses sintomas. Passaram a mastigar muito mais a comida, a comer em menores quantidades, a beber frequentemente água, a alterar a consistência daquilo que comem. São os últimos a sair da mesa, porque passam muito tempo ali a mastigar. Porque só que essa dificuldade torna-se tão intrínseca no seu dia-a-dia que passa a ser um novo normal. As pessoas aprendem a conviver, não é? E isto tem um problema, porque nós sabemos, e os estudos epidemiológicos têm mostrado isso, que quanto maior for o atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico, maior fibrose se vai depositando no esófago, portanto, mais reduzido passa a ser o calibre do esófago. A doença vai evoluindo. Não é? Vai evoluindo e, portanto, nessas situações, não só as terapêuticas médicas, podemos falar delas a seguir, tendem a resultar pior, com uma necessidade de intervenções endoscópicas, nomeadamente dilatações do esófago. Os sistemas para abrir caminho do esófago passam a ser necessários e, obviamente, que sendo procedimentos que nós fazemos com um elevado grau de segurança, não são isentos de riscos, e essas intervenções e a resposta terapêutica tendem a ser influenciadas por esse atraso no diagnóstico. Daí que é fundamental que haja uma consciencialização de que ter a noção de que a comida não passa bem do esófago não é normal. Ponto. Nós não devemos ter a sensação de que a comida está a descer para o estômago. Portanto, essas sensações que às vezes passam despercebidas devem ser investigadas o quanto antes. Em muitos casos, sobretudo na população jovem, em particular no sexo masculino, são esofagites eosinofílicas que andam a ser passeadas durante anos. Muito bem, normalizadas. E o risco de cancro, Sr. Doutor? Há uma maior probabilidade ou pode evoluir a esofagite eosinofílica para cancro do esófago? Ao contrário de outras doenças inflamatórias do tubo digestivo, não. Não está documentado um risco aumentado de cancro do esófago associado a esta doença. Isto é uma doença alérgica, portanto, segue vias imunológicas diferentes das restantes doenças autoimunes típicas ou mais comuns no tubo digestivo, e parece que esse tipo de resposta inflamatória do tipo alérgico não se associa a um risco oncológico. No entanto, associa-se a um elevado impacto na qualidade de vida dos doentes. Ter a sensação de que a comida não passa é aflitivo para qualquer pessoa. Claro, aliás, as impactações alimentares são uma aflição. E, portanto, essa parte é
menos má na história, não haver risco de cancro, sem dúvida, claro. mas o impacto é muito significativo. É muito significativo. Isso significa que a pessoa é alérgica a determinados alimentos? Ou seja, e se não ingerir esses alimentos não vai ter sintomas? Ou não é assim a abordagem terapêutica? É uma alergia alimentar, mas há aqui várias nuances que é importante ter noção, e é importante ter noção porque muitas vezes as pessoas vão à procura do diagnóstico de formas que não são as mais adequadas. Eu já explico porquê. Provavelmente isto tem que ver com alguma suscetibilidade nossa a doenças deste foro, nomeadamente acompanhando o que tem acontecido com as doenças autoimunes e alérgicas ao longo dos últimos 100, 150 anos, portanto, desde a era industrial, em que nós somos mais poupados a doenças infecciosas e, portanto, o nosso sistema imunitário tende a responder a ter maior número de uma resposta mais forte desse lado da imunologia. Nós temos dois tipos de respostas, TH1 e TH2. As doenças alérgicas estão associadas a TH2 e as infecciosas TH1. As infecções têm um lado bom porque bloqueiam muitas das respostas do tipo alérgica. Portanto, nós hoje em dia, como somos muito pouco expostos, vivemos em locais com muita sanitização, utilizamos os antibióticos, as creches têm tudo e mais alguma coisa de proteção, portanto, há menos contacto com o meio ambiente, com os animais e por aí fora. Isso faz com que estas doenças tenham explodido. E, além disso, nós, na nossa alimentação, isto em particular para a esofagitose eosinofílica, estamos expostos a um tipo de alimentação diferente daquilo que tínhamos. Claro. Temos alimentos muito mais processados, temos formas de se produzir alimento hoje em dia que segue regras completamente distintas de há 100 anos atrás, em que basicamente nós comíamos o que era cultivado da terra diretamente para aí fora. A abundância na alimentação teve os seus senãos, e um desses seus senãos foi as comidas são tratadas de forma diferente. Portanto, passam a apresentar antigénios, portanto, moléculas, proteínas, que nós não estávamos habituados na nossa biologia a serem expostos. E, portanto, é possível que esta maior suscetibilidade pelo meio ambiente e, portanto, a interação com o nosso genoma, a nossa predisposição. E, por outro lado, a forma diferente como nós nos alimentamos hoje em dia faz com que esta doença em si tenha explodido nos últimos anos. Portanto, é uma doença do século XXI. Isto é uma questão. A outra questão tem que ver com que tipo de alergia que é. Ao contrário das doenças alérgicas, que nós muitas vezes temos e pesquisamos, como os eczemas atópicos e fora, em que temos testes imunológicos no sangue, nomeadamente os doseamentos das IgEs, que são os imunoglobulinas associadas às doenças alérgicas, ou os chamados prick tests, portanto, aqueles testes que muitas vezes na pediatria se faz e já na fase adulta, no braço e por aí fora, para perceber a que é que nós somos alérgicos, tem muito pouca validade na esofagitose eosinofílica, porque é uma doença alérgica que não segue esses mecanismos, em particular, nomeadamente mediados pela IgE. Mas é através da endoscopia que se faz o diagnóstico? E, portanto, o diagnóstico existe ser feito pela endoscopia, mas a endoscopia não permite saber a que é que nós somos alérgicos. A única forma de nós conseguirmos perceber isso é sabermos quais são os grupos que, a maior parte das vezes, estão associados a este tipo de doenças alérgicas, e, para não me esquecer, a proteína do leite, o trigo, o glúten, o trigo, a soja, o ovo, os frutos secos e o marisco. Portanto, estes 6 grupos são aqueles que mais estão associados à doença do ponto de vista epidemiológico. Durante muitos anos o que se fazia era remover estes 6 grupos e perceber se o esófago cicatrizava. E depois reintroduzia-se cada um deles individualmente, fazia-se endoscopia a cada um deles, a cada uma dessas reintroduções, até percebermos, é aquele grupo alimentar ou aqueles grupos alimentares que a pessoa faz reação. É a única forma, na prática, hoje em dia, de se fazer a identificação, sendo que muitos dos doentes nós não vamos conseguir identificar. Portanto, também saber que a maior parte dessas reações estão associadas à proteína do leite e ao trigo. Que são aqueles que mais frequentemente estão associados, por isso é que muitos doentes, quando deixam de beber leite, melhoram espontaneamente dos sintomas. Já na pediatria, os testes alérgicos podem ter alguma vantagem adicional em relação à população adulta, mas lá está, o diagnóstico continua a ser através de endoscopia com biópsias mostrando a tal infiltração de eosinófilos. Mas há aqui alguma opção terapêutica para melhorar os sintomas, mesmo quando os doentes não conseguem descobrir a que grupo alimentar? Sim, uma das opções é as chamadas dietas de eliminação, que usam basicamente estes 6 grupos, depois podem ser feitas de forma diferente, pode-se começar com os grupos mais prováveis e depois progredir se for necessário, ou então
então eliminar logo os 6 grupos e depois, pronto, mas é um processo moroso, demora ali entre 9 a 12 meses, na melhor das hipóteses, para se fazer todo o processo. Cada reintrodução exige uma endoscopia e, portanto, não é o processo mais simpático. Estamos a falar de populações jovens, que não estão muito dispostas a ter este tipo de acompanhamento tão intensivo, querem liberdade em termos de alimentação, querem menos restrições e, portanto, há uma tendência para se optar pela terapêutica farmacológica. Na terapêutica farmacológica, nós temos que dividir isto em 2 partes. Uma delas são as terapêuticas de primeira linha e a terapêutica de resgate. Terapêuticas de primeira linha temos 2. Uma delas são os protetores do estômago, incrivelmente, mas é importante explicar qual o contexto. Portanto, não é porque eles inibem a secreção do ácido no estômago, nem porque tratam uma doença de refluxo, é por 2 mecanismos. Por um lado, havendo menos ácido no esófago, há uma menor permeabilidade da parede do esófago, portanto, a exposição aos antigénios do meio ambiente, mas, sobretudo, existe um efeito imunomodulador direto dessa medicação. Essa medicação, os protetores conseguem diminuir a síntese de uma proteína que se chama eosinófilos à parede do esófago. Tem um efeito próprio seu. E 40% dos doentes vai responder a isto. A outra terapêutica de primeira linha, um pouco mais eficaz, em 60% a 70% dos casos, são os corticoides deglutidos. Infelizmente, em Portugal, como em tantas outras coisas, a formulação específica para a esofagite eosinofílica não se encontra comercializada única e exclusivamente por questões relacionadas com o Infarmed. E, portanto, aquilo que nós ainda temos que utilizar, e estamos, diria eu, 5 a 6 anos atrasados em relação a muitos outros países na Europa, é triste, mas é verdade. É a realidade. E temos que utilizar as medicações da asma, dando instruções aos doentes de fazer uma toma que, ou através da mistura com soluções viscosas dos pós dos fármacos e engoli-los diretamente, ou através da própria nebulização, mas em apneia, para se engolir o conteúdo para o esófago, porque ele só funciona se tiver contacto direto com a mucosa do esófago. De qualquer das formas, é a terapêutica farmacológica de primeira linha mais eficaz e nós continuamos a utilizar as formulações da asma com instruções dadas aos doentes. Pronto. Nos doentes que não respondem a estas terapêuticas de primeira linha, existe já aprovada em Portugal, pois estes paradoxos, uma outra medicação, que é o dupilumab, que é um anticorpo monoclonal dirigido a 2 moléculas especificamente que estão muito associadas a esta resposta alérgica no esófago e que, ao bloquear esta resposta, têm uma elevada capacidade de induzir cicatrização do esófago e é a terapêutica mais eficaz para o tratamento. Claro que depois tem a questão do preço e, portanto, muitas vezes acaba por ser uma terapêutica de segunda linha, precisamente porque a terapêutica de primeira linha é muito mais barata e também é ela segura. Muitos doentes respondem, portanto, efetivamente, que começamos por aquilo que é mais custo eficaz e depois, sim, tem havido aprovação por parte das comissões de farmácia terapêutica dos diferentes hospitais para, agora, nos doentes refratários, temos essa opção de terapêutica biológica, com o qual temos tido bastantes bons resultados. Portanto, este é o tratamento. Nunca esquecendo que nos doentes com apertos que ou na fase inicial do diagnóstico são muito marcadas e impossibilitam mesmo uma alimentação adequada, ou nos doentes que já estão a fazer terapêutica e até têm uma remissão da doença, mas os apertos continuam porque já é fibrose, a dilatação endoscópica continua a ser uma ferramenta muito útil porque abre caminho, os alimentos passam melhor e isso melhora imenso também a qualidade de vida dos doentes. Obviamente que dilatações sem o tratamento de base para controlar a inflamação não faz sentido e, portanto, as dilatações servem única e exclusivamente para dar mais conforto ao doente numa fase mais crítica. Bem. Sr. Doutor, muito obrigada por nos conseguir explicar o que significa de facto este palavrão, não é? Trocar certo. Aqui um bocadinho por miúdos para que possamos todos compreender. Obrigada. E vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores. Vamos a isso. Portanto, também aqui pode colocar a sua questão relacionada com a esofagite eosinofílica ou outras dúvidas que encaixem nesta área da medicina gastroenterologia. 225083297 é o número que deve marcar para inscrever-se e poder falar aqui connosco em direto ao telefone já depois do intervalo. Pode também fazê-lo por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do nosso WhatsApp 963 143 663. Até já. Muito obrigada.